Uma alegria poder estar de volta aqui, nessa tão querida cidade, queridos irmãos, queridas irmãs. Me lembro aqui em 2018, estávamos conversando, que já faz 6 anos, tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E eu louvo muito ao Senhor por essa oportunidade de juntos poder estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, algo que os irmãos aqui têm amado de todo o coração, a palavra do nosso Deus, e podermos compartilhar juntos de um mesmo amor é algo maravilhoso, irmãos. Eu trago abraços dos irmãos em Londrina. Desde terça-feira estivemos reunidos em oração, estamos ali já sendo cobertos pelas mãos poderosas do Senhor e os irmãos unidos no mesmo coração conosco, para que este final de semana Ele possa nos falar de maneira poderosa. Também ficamos muito gratos ao Senhor na última oportunidade em que estiveram conosco lá o Cláudio e a Adriana. Isso foi 2022, onde tivemos a grata satisfação de receber os irmãos em Sidrolândia através da vida dos nossos irmãos. Então, irmãos, me sinto acolhido, me sinto abraçado, me sinto muito amado pelos irmãos aqui, que de fato é esse amor do Senhor que sobrepassa todo o nosso pensamento, entendimento, e não há dúvida nenhuma de que a igreja, reconhecidamente igreja dos últimos tempos, andará paralela com uma igreja fria, morna, uma igreja que o Senhor está do lado de fora, mas paralelo a isso há uma igreja chamada Filadélfia, onde há o amor entre os irmãos. Então é nesse amor, é nessa base, é com base nessa tão preciosa e maravilhosa realidade da parte do Senhor para conosco, que nós nos reunimos aqui. E que Ele tenha toda a honra, toda a glória, toda a liberdade no nosso meio, podendo falar aos nossos corações, ter livre acesso, não só em nós, mas também no meio de nós. Amém, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos então abrirem a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas. Nós vamos abrir no último capítulo do Evangelho de Lucas. Eu quero ver com os meus irmãos aqui, a título introdutório, ainda que o texto e o livro que nós trataremos é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas então aqui trazer como pano de fundo esses 4 versículos. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 50. Aqui o contexto é a ascensão do nosso Senhor Jesus, quando Ele foi então levado para os céus. Diz assim o verso 50, que o Senhor Jesus levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, Ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, e louvando e bendizendo a Deus. Amém. Ainda mais uma leitura, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, é onde então será a base aqui para os nossos dias, para o nosso compartilhar aqui com os irmãos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler até o versículo 3, Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Nós vamos agora para o último capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 28. Nós vamos ler aqui os 2 últimos versículos de Atos no capítulo 28, e serão então essas leituras para esse tempo. E diz assim, Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós te damos muitas graças pela Tua palavra, Senhor, que nós acabamos de tomá-la. E o que nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, é que nos sopre luz nesta noite. Abra os olhos do nosso entendimento, do nosso pensamento. Abra os olhos, ó amado Senhor, do nosso coração. A palavra é Tua e o Senhor pode revelá-la de maneira extraordinária nesta noite para nós, segundo a Sua mente. Ó Senhor, nós confessamos a nossa total falência, total incompetência, Senhor, para com ela, mas confiados inteiramente na Tua graça, que tem nos aberto os olhos para vermos essas tão sagradas letras. Amado Senhor, nós te bendizemos nessa noite, por nos trazer aqui. Te bendizemos esta noite por nos reunir aqui. Amado Pai, nós nos reunimos no nome do Teu Filho, que nome maravilhoso. Foi esse nome que um dia nos salvou, mas precisamos de mais. Precisamos do Teu alimento, precisamos da Tua palavra. Precisamos, amado Senhor, da Tua direção, do Teu cajado esta noite, para a honra e para a glória do Teu bendito e poderoso nome, ó Pai. Oramos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como disse, com a ajuda do Senhor, quero trazer aqui algumas porções desse maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que tem, ultimamente, me chamado a atenção, a qual quero então compartilhar com os irmãos acerca de algo que o Senhor tem falado ao meu coração, ao coração de alguns irmãos de algumas localidades, de Londrina inclusive, e que Ele possa realmente soprar vida nesse tempo e possamos ver, irmãos, que o livro de Atos, creio que veremos e tocaremos nisso essa noite, não é apenas uma verdade para que a gente possa apreciar, mais do que isso, é uma realidade para que a gente possa viver. Que a gente possa ser chamado à atenção para verdades tão eminentes e proeminentes que temos aqui neste maravilhoso livro que nos foi deixado pelo Santo Espírito de Deus. E o que eu pretendo compartilhar aqui essa noite é justamente um panorama do livro como um todo, um pouco da historicidade desse livro, um pouco dos textos que nós vimos aqui, mas que tudo isso vai culminar, sem dúvida nenhuma, na realidade do corpo de Cristo, na realidade da Igreja de Deus, na realidade daquilo que é a mente e o propósito de Deus com relação ao seu povo aqui nessa terra. Então, permitindo o Senhor, amanhã nós avançaremos, segundo o versículo 8 do capítulo 1, onde veremos um pouco do poder, da presença e da atuação do Espírito Santo, poderíamos dizer do indispensável Espírito Santo, no meio dos irmãos e em cada um de nós, pela unção do Espírito Santo. Pela graça do Senhor, então, a terceira palavra, nós falaremos sobre a oração. O poder de Deus através da oração. Na verdade, irmãos, quando a gente fala do Espírito Santo, a condução que imediatamente Ele nos levará é uma condição de fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E o poder que se aperfeiçoa na fraqueza pelo Espírito Santo de Deus nos levará à vida de oração, à vida de dependência. E irmãos, foi assim que esses irmãos aqui desse primeiro século
da primeira igreja de Deus, do início então dessa realidade da igreja, chamada igreja primitiva, sustentou cada um desses irmãos, vida de oração. E depois então, permitindo o Senhor, na conclusão, nós falaremos sobre o crescimento e a expansão da palavra de Deus, porque é exatamente assim que uma igreja bíblica é reconhecida. Uma igreja bíblica é reconhecida pelo seu amor à palavra. Portanto, faremos então um panorama, veremos o culminar na igreja de Deus, veremos um pouco do poder da presença, da ação, da atuação do Espírito Santo, que nos levará à oração e nos levará então a uma pregação genuinamente bíblica, segundo o Senhor tem desejado e nos mostrado pela sua palavra. Porque é fato, irmãos, que todo um povo, e muitos do povo de Deus, chamados povo de Deus, têm andado de maneira paralela a tudo isso, de maneira paralela à atuação do Espírito Santo, à vida de oração, aberto mão das verdades da palavra de Deus. Então, a nossa percepção precisa ser despertada, e eu sei que os irmãos aqui têm sido despertados para a realidade eminente da palavra de Deus, da vida de oração, do poder do Espírito Santo de Deus. Graças ao Senhor por isso, mas precisamos ter sempre reacendido os olhos espirituais do nosso coração e permitindo o Senhor então, ao final a gente possa clamar ao Senhor para que Ele tenha liberdade no nosso meio de nos despertar, irmãos, para pontos que têm desagradado, entristecido, muitas vezes até apagado o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa passar revista nos nossos corações e mostrar para nós o que é que tem nos afastado do Senhor, mostrar para nós, expor para nós, e o Espírito Santo faz isso de uma maneira maravilhosa, doce maneira, de expor para nós aquilo que muitas vezes tem nos afastado da alegria dEle mesmo. Então que o Senhor nos mostre isso. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala do início da igreja de Deus. É isso que nós temos aqui. Essas porções que nós tomamos, fala-nos do início da igreja de Deus. Conta a história que uma determinada congregação pediu para que alguns alunos ali, alguns jovens, fizessem um trabalho sobre o início da igreja de Deus. E um dos trabalhos que foram apresentados, conta que uma mocinha, ela se colocou diante então dos irmãos e começou a dizer, falou: irmãos, eu vou então falar sobre o início da igreja de Deus. E tudo começou, dizendo ela, na década de 40, quando nasceu o nosso pastor. Os irmãos entendem que muitas vezes a nossa visão está muito limitada à nossa realidade, e como precisamos então ampliar e pedir ao Senhor que nos mostre a grandeza daquilo que está na sua palavra, de que o livro de Atos dos Apóstolos conta a história do início da igreja de Deus. É justamente isso que vai nos contar, o início da igreja de Deus. Mas não só isso, irmãos, nós temos aqui diante de nós uma transição, exatamente isso, porque você tem de um lado os 4 evangelhos, você tem do outro lado as cartas, as epístolas, livros proféticos, maravilhosos, é isso, e é isso que nós temos aqui, não só a vida daqueles primeiros cristãos, mas essa transição que veio dos evangelhos para então as epístolas e as cartas. E não só isso, nós vemos aqui, podemos conhecer a postura, a reação, a ação desses irmãos, como eles agiam e atuavam neste livro. Então, o livro de Atos dos Apóstolos acaba fazendo para nós um convite. O livro de Atos dos Apóstolos acaba fazendo para nós um convite. Poderíamos dizer assim, um convite ao retrocesso, um convite a voltarmos muito mais antes de um tempo em que nós imaginamos ser o tempo da realidade da nossa própria existência e da nossa visão a respeito de igreja. Muito antes, um convite ao retrocesso. Eu falo essa palavra retrocesso, não no seu sentido popular, que retrocesso normalmente é um termo pejorativo e negativo. Não, irmãos.
é um termo extremamente positivo no que concerne a retrocedermos nas bases, a retrocedermos nos princípios fundamentais, a retrocedermos no início daquilo que de fato nós podemos conhecer como cristãos, como povo de Deus. O fato é que muitos desses que nós lemos aqui, pessoalmente, puderam andar com o próprio Senhor. Podemos até conhecer aqui a história da segunda geração de irmãos. E como isso é importante, deve falar alto para nós, porque aqui nós temos uma base, esse retrocesso aos firmes fundamentos da palavra de Deus. E Ele nos ajuda, irmãos, ajuda-nos a desvendar qual era essa visão, qual era o caminhar desses amados. Podemos então extrair princípios maravilhosos que podem nos ajudar na nossa própria carreira, na nossa própria caminhada, porque o fato é que depois de 2000 anos de história nós corremos riscos sérios de perdermos esses princípios fundamentais, de fugirmos da essência da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos estão me entendendo, eu tenho convicção de que os irmãos estão vendo e podendo ver, olhando para essa própria história paralela, de quanto muitas vezes nós perdemos da essência e podemos diluir a palavra de Deus. A respeito disso, ainda há uma ilustração, que é aquilo que se chama de telefone sem fio. Os irmãos sabem, né, que se, por exemplo, eu disser para a irmã, aqui é uma frase, por exemplo, e essa frase então vai sendo passada, irmão após irmão, irmã após irmã, até chegar no último irmão. Possivelmente o que se chegará lá não vai ter nada a ver com o que foi falado aqui, ou talvez muito pouco a ver do que foi falado aqui. Então essa dinâmica do telefone sem fio, ela pode mostrar para nós que muito do que foi falado lá atrás, 2000 anos antes, pode nos encontrar hoje de uma maneira totalmente desapercebida, desavisada. Então por isso nós precisamos voltar aqui, para que a palavra de Deus não seja diluída, para que a palavra de Deus seja mantida como firme fundamento, para que o tempo que passou só sirva para fortalecer a nossa fé, a nossa devoção, saber que de alguma maneira nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, e essas verdades não serem diluídas. Irmãos, há estudos no campo da psicologia social, estudos de marketing, estudos de mídia, de comunicação, que mostram que uma mentira, ouçam bem, irmãos, uma mentira contada várias vezes, no final ela se torna uma verdade. E o marketing trabalha muito bem com isso, ele vai embutindo e lançando muitas vezes meias verdades, né? Que muitos já disseram que são pior, as meias verdades são piores do que as mentiras, porque a mentira você já repulsa, mas meias verdades muitas vezes são trazidas de uma maneira onde nós vamos aceitando aquilo. Irmãos, uma mentira contada várias vezes pode no final se tornar uma verdade. É claro, irmãos, uma mentira nunca se tornará uma verdade, mas o fato é que essas meias verdades, essas mentiras vão sendo trazidas e muitas vezes nós não nos apercebemos do que de fato o Senhor, o Espírito Santo de Deus gostaria que de fato nós soubéssemos. E isso, dentro desses estudos, tem nome, chama efeito da verdade ilusória. O Senhor não pode nos encontrar, o Senhor não pode encontrar a sua igreja com esse chamado efeito de repetição, efeito de verdade ilusória. Não, irmãos, não. Nós somos o povo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade somente, ela é a verdade. Totalmente verdade. A verdade absoluta para nós. A palavra do Senhor diz que na tua luz nós vemos a luz. Ou seja, precisamos da palavra de Deus para ver a palavra de Deus. Precisamos dessa verdade para acender os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é isso que a palavra de Deus diz. É fato, irmãos, uma mentira nunca será verdade, volto a repetir isso. Mas precisamos sim retornar àqueles fundamentos essenciais e a verdade não ser diluída absolutamente. Porque
Porque nós sabemos que a mentira, ela não é órfã. A mentira tem um pai. E ele tem desejado semear mentiras para que a gente possa então ir nos esquecendo da verdade que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o livro de Atos não é só uma verdade para nós apreciarmos, mas é uma realidade para nós vivermos. Então deixa eu falar um pouco para os irmãos a respeito deste precioso material que está compondo aqui o cânon, esse precioso material, livro de Atos dos Apóstolos. Como eu já disse, ele serve ali de eles chamam de entreato, é um intervalo entre o Evangelho e as epístolas. Então, nós temos e nós vemos todas as realidades que precederam o livro de Atos nos Evangelhos. Então, de um lado você tem os Evangelhos que elucida para nós, mostra para nós, fortalecendo de maneira clara, limpa, toda a verdade daquilo que foi trazido e propagado pelo nosso Senhor. Irmãos, cuidado com algo que está sendo pregado hoje. Eu quero fazer um parênteses a respeito disso. Eu não sei se os irmãos já ouviram dizer que o Evangelho foi escrito para os judeus. Existe uma mentira diabólica que é pregado a respeito disso. E a mentira é diabólica mesmo. Porque toda a palavra de Deus é para nós. A tua palavra é a verdade. Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra de Deus, ela é apta para discernir espíritos e intenção do coração. Irmãos, toda a palavra de Deus. Então jamais acreditem que essa porção foi escrita para os judeus. Absolutamente, toda a palavra é para nós. E com a revelação e com a aplicação correta, nós podemos ter luz da parte do Senhor. Então, o que nós temos então, de um lado, são os evangelhos, temos esse entreato, que é chamado o livro de Atos dos Apóstolos, que é a única fonte bíblica, histórica, no Novo Testamento. Temos livros históricos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, observem, irmãos, que é a única fonte bíblica e histórica que nós temos. Então, sem esse entreato, sem esse livro aqui, sem como que de um lado os evangelhos, do outro lado as epístolas, sem esse como que um recheio, de um sanduíche, nós ficaríamos sem muita luz a respeito de ensinos, a respeito de doutrinas, nós não conseguiríamos entender. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas sem o livro de Atos dos Apóstolos, muitos ensinos apostólicos e muitas realidades daquilo que foi pregada pelo próprio Senhor, ficaria para nós como sem uma iluminação, porque essa transição, ela fala de algo muito especial para nós, porque aqui nós começamos a ver essas atitudes dos irmãos. Atos dos Apóstolos. Para nós, muitos desses ensinos ficariam como que obscuros, se nós não tivéssemos esse livro histórico aqui mostrando para nós as realidades doutrinárias e necessárias para que a gente pudesse ter a continuidade de um sólido caminhar. Veja isso, irmãos, nós somos a continuidade desse livro, mas andar de maneira sólida sem esse livro ficaria muito difícil. Que maravilha que o Espírito Santo fez para nós, que maravilha, colocou esse recheio maravilhoso aqui, o qual nós podemos caminhar de maneira muito sólida a partir de exemplo desses irmãos. É certo que sem ele, muitas promessas do Novo Testamento, ensinos escriturísticos não fariam sentido. Isso é muito sério, e isso é muito certo. Como nós poderíamos compreender, irmãos, a transição do judaísmo para o povo da Nova Aliança, sem o livro de Atos dos Apóstolos? Muitos ritos do Antigo Testamento que foram deixados para trás. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 1, nós vemos a escolha do substituto de Judas Iscariotes, que Matias foi escolhido através de sorteio. Nós observamos isso e ficamos olhando, mas como isso foi possível? Os irmãos do Novo Testamento fizeram sorteio, justamente porque houve uma transição entre a antiga aliança, entre o judaísmo que existia, para então a nova aliança. E aí nós compreendemos quando a gente chega no capítulo 13, versículo 2, quando o Espírito Santo diz: separai-me a Paulo e a Barnabé.
para a obra que, aliás, interessante, muito linda a passagem que diz: separai-me agora a Paulo e a Barnabé. Então veja, essa transição vem sendo construída de uma maneira sólida. Então nós podemos compreender como nós podemos então ser essa sequência, essa continuidade do livro de Atos. Como nós poderíamos, irmãos, saber o que deveria ou não ser mantido? Porque nós somos o povo que agora vivemos pela graça de Deus inteiramente. Houve debates aqui sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. E esse livro, ele nos esclarece, por exemplo, que nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus. E ele nos mostra de maneira muito clara que apesar disso, eu digo com cuidado, apesar disso, que vos abstenhais, né? Vocês são salvos inteiramente pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, mas vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Olha que ensino maravilhoso, Atos capítulo 15, verso 29, que vocês se abstenham do sangue, da carne sufocada, da fornicação, né? Uma outra versão, das relações sexuais ilícitas. Então, irmãos, ele não só vai trazendo para nós essa transição, mas traz também ensinos, ainda que não seja um livro doutrinário, ainda que não seja um livro proeminentemente de ensino. Eu não sei se os irmãos também já observaram isso, mas nós temos aqui diante de nós um livro histórico. O livro histórico não é um livro doutrinário, ainda que temos princípios fundamentais da palavra de Deus. Então, há esse, digamos, cuidado que também é necessário quando nós tomamos aqui essa palavra. Irmãos, tudo isso se faz necessário como uma base para aquilo que nós vamos ver a seguir, para aquilo que nós veremos a seguir. Porque esses cuidados, eles são fundamentais. Entre nós, quando tomarmos um livro, quando tomarmos porções da palavra de Deus, isso a gente pode pegar de uma maneira geral, e buscar a percepção. Será que esse é um texto descritivo? Será que esse é um texto normativo? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, proeminentemente, é um livro descritivo, não é um livro normativo. Mas isso nós temos que tomar como princípio e regra geral em toda a palavra de Deus. Ele é um livro histórico, que nos traz princípios de ensinos, nos traz princípios que nos servem de direção doutrinária, sim. Um outro cuidado, irmãos, que nós temos que tomar quando tomamos aqui essas porções desse maravilhoso livro, é o cuidado com o pragmatismo religioso. E o que é o pragmatismo religioso? É porque muitas vezes nós queremos tomar a questão daquela localidade, daquele tempo, daquele contexto social, histórico, religioso, queremos trazer tudo aquilo e buscar encaixar dentro da nossa realidade hoje. Há, por exemplo, esse pragmatismo de maneira tão forte que muitas vezes há irmãos que criticam até microfone, há irmãos que criticam até uma bancada, porque isso não existia na igreja primitiva. Irmãos, cuidado, muito cuidado. Nós não podemos abandonar a nossa realidade social e cultural, evidentemente jamais abrirmos mão da palavra de Deus, de todas as suas verdades e princípios normativos, em detrimento a um pragmatismo religioso, né? E colocar, digamos, em evidência, em relevo o pragmatismo religioso. Porque se for assim, muitas coisas até do nosso próprio viver teriam que ser descartado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos faz. A palavra de Deus, ela consegue, de uma maneira extraordinária, a despeito de todo o contexto social, político, cultural, econômico, religioso, social desse tempo, trazer realidades para nós da maneira como nós estamos hoje. Então é isso. Então, esse seria o primeiro cuidado. Cuidado com a verificação, é descritivo, é normativo. Cuidado com o pragmatismo religioso. Se os irmãos observarem mesmo aqui no livro de Atos, tomar ainda esse exemplo, vocês percebem que os irmãos estavam vendendo os seus bens e distribuindo entre si? Então, irmãos, se nós tivéssemos aqui um texto normativo, nós teríamos que fazer a mesma coisa. Evidentemente não era. Evidentemente esses irmãos, em breve tempo, eles seriam todos expoliados,
ou seja, os seus bens iriam ser todos tirados. Irmãos, para eles, o que fazia mais sentido era a sua vida em comunidade, era a vida deles comunitária. Era isso que fazia mais sentido para eles. Eles sabiam que eles deveriam depender inteiramente da graça, do poder da oração no meio deles, porque em breve, irmãos, viria a perseguição. Mas o Senhor Jesus havia dado uma ordem, né? Nós não lemos o texto, mas o Senhor Jesus, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então era isso, para eles o que fazia sentido era o poder de Deus. Para eles o que fazia sentido era essa direção que o Espírito Santo iria então dar a eles. E muitos outros exemplos que nós poderíamos tirar aqui, não só esses. O cuidado com o pragmatismo religioso. Evidentemente, esses irmãos cometeram sim equívocos, não são escondidos na palavra de Deus, mas tudo isso também nos serve de exemplo. A palavra de Deus ela é tão verdade, que ela jamais escondeu as falhas dos seus personagens, para que o Senhor possa nos ensinar, irmãos, a observar e muitas vezes não trilhar por caminhos que lá atrás foram trilhados. Muitas vezes, dentro da nossa boa vontade, dentro da nossa motivação, dentro da nossa boa intenção, nós cometemos erros. Então é isso que nós precisamos observar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele com toda a sinceridade do seu coração, nós vemos já a partir do capítulo 7, no martírio de Estevão, vemos que Paulo consentia com a sua morte. Ou seja, para ele perseguir os cristãos era uma grande obra que ele estava fazendo para Deus, né? Para ele expoliar, perseguir, matar os cristãos era uma obra que ele estava fazendo para Deus, porque os cristãos estavam fazendo um desserviço para o Deus de Israel. Essa era a visão dele, a visão totalmente errada, totalmente equivocada. Irmãos, muitas vezes na nossa boa vontade nós cometemos erros. Então é isso que nós precisamos mesmo, observar muitas vezes os próprios erros aqui e falar: Senhor, corrija-nos, como estava dizendo no início, passa a revista no nosso meio, abra os olhos do nosso coração para que nós também não andemos por caminhos que lá na frente serão caminhos de morte. Mas, irmãos, graças ao Senhor, porque o Senhor conhece o profundo, o escondido do coração, as motivações, e houve então uma estrada de Damasco na vida de Paulo. E aí o Senhor então abriu os olhos e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então que o Senhor possa nos encontrar aqui, nesse caminho também, nessa caminhada também. Damasco, a palavra Damasco significa um tecelão que está bordando um pano de saco. Um tecelão que está bordando um pano de saco. Esse é o significado da palavra Damasco. Creio que o Senhor está, irmãos, chamando a nossa atenção para sermos bordados por Ele, para termos a nossa mente, consciência aberta. Mas, irmãos, vamos avançar aqui um pouquinho. Eu li com os irmãos Atos no capítulo 1. Vocês viram aí que a palavra do Senhor disse assim: fiz o primeiro tratado, né? Uma outra versão diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, né? Acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Preste atenção, irmãos, veja essa frase: fiz o primeiro tratado, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então veja, a quem esta carta está destinada? A esse Teófilo. E os irmãos se lembram que eu li a última porção do livro de Lucas, porque o livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que uma continuidade do livro de Lucas. É isso que nós lemos aqui. Mas esse destinatário, Teófilo, isso reforça muito o escritor de Atos dos Apóstolos e a pouca crítica com relação à sua autoria, Lucas, o médico, pelo fato de que esse Teófilo é citado também lá no livro do Evangelho, lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 1, versículo 3, também ele dá essa designação, coloca esse Teófilo, que possivelmente seja uma pessoa mesmo, né? Um amigo dele, alguém muito próximo de Lucas, esse Teófilo, esse destinatário da carta. Mas é interessante que essa carta, e não só de Lucas,
mas também de Atos dos Apóstolos, também se destina a nós, porque Teófilo, a palavra Teófilo, né? Teo e Filéu, né? Então você tem amigo de Deus, você tem alguém que é amigo de Deus, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou escrevendo isso para o amigo de Deus, eu estou escrevendo aqueles que amam, para aqueles que amam a Deus, eu estou escrevendo Lucas para aqueles que amam a Deus, e eu estou escrevendo Atos dos Apóstolos para aqueles que amam a Deus. Então veja, não há discordância da autoria, esse é um dos pontos. A tradição eclesiástica sempre tem, desde cedo, desde a igreja primitiva, atribuído a Lucas essa autoria. Como eu disse, são poucas críticas com relação à possibilidade de não ter sido Lucas o escritor. Mas irmãos, o que nós vimos aqui a respeito desse historiador Lucas, né, inspirado, que ele começa a sua narrativa aqui no livro de Atos, veja que ele começa dizendo assim: eu fiz o primeiro tratado, ou seja, o primeiro volume. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a respeito do Evangelho de Lucas. Ele falou: eu escrevi o primeiro tratado para vocês, eu escrevi o Evangelho de Lucas para vocês, e lá eu escrevi tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, foi o que eu escrevi lá. E o que é o livro de Atos dos Apóstolos? Então, ele é o segundo volume. O Atos dos Apóstolos é o segundo tratado, é a continuidade do Evangelho de Lucas, né? Ambos se referem então ao mesmo escritor, e agora é o que Jesus continuou a fazer. Se no versículo 1 ele diz que foi o que Jesus começou a fazer, agora no livro de Atos dos Apóstolos é o que ele continuou a fazer. E é isso que nós vemos, o que Jesus continua a fazer. É por isso que nós lemos lá no Lucas capítulo 24, que eles estavam, aconteceu que enquanto os abençoava, diz que o Senhor levantou as mãos para ele, o Senhor se retirou, foi elevado aos céus, e então eles adoraram a Jesus, eles se prostraram ali diante daquela cena maravilhosa, final do Evangelho de Lucas que nós lemos, e então eles voltaram para Jerusalém, conforme foi a ordem, foram tomados de grande alegria, de grande júbilo, e eles estavam sempre no templo louvando a Deus. É assim que terminou o Evangelho de Lucas, e então iniciou dessa maneira. Lá foi o primeiro tratado, e agora a igreja de Deus é a continuidade do ministério de Cristo. Se o Evangelho de Atos, se o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, então, irmãos, a igreja é a continuação do ministério de Cristo. Eu queria que isso pesasse muito no nosso coração. A igreja de Deus, nós, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a continuidade do ministério de Cristo aqui nessa terra. Então notem que depois de 2000 anos nós estamos aqui, irmãos, como se tivéssemos pego um bastão e estivéssemos correndo essa carreira que nos está proposta, como diz Hebreus no capítulo 12, onde ele coloca ali aquela figura, daquela corrida que existia ali em Atenas. Nós também tomamos um bastão e agora somos a continuidade do Evangelho de Lucas e a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos no início Atos capítulo 28, e há uma ilustração muito interessante que diz que a igreja de Deus, a continuidade do ministério de Cristo, é o Atos capítulo 29, Nós não temos Atos capítulo 29, mas os irmãos perceberam na leitura que nós fizemos dos 2 últimos versículos, eu não sei se os irmãos perceberam que parece que, fala assim com muito cuidado, Foi o Espírito Santo que colocou assim, parece que ele termina sem pé, sem cabeça, Parece que ele termina com uma reticência. Se vocês observarem depois isso, vocês vão ver que ele terminou exatamente assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que ele havia alugado, onde ele recebia todos os que procuravam. Nós lemos o texto. Aí ele termina o versículo 31 dizendo: pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ele ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo e terminou, Ele não deu uma saudação final, ele não deu, como Paulo costumava muito fazer, como nós temos isso de maneira geral nos livros, um término, uma conclusão do livro, porque nós somos a conclusão do livro, irmãos. Nós somos o Atos capítulo 29, nós somos a continuidade. É certo que os historiadores contam que Lucas ele pretendia continuar esses escritos, talvez continuou, talvez se perdeu, nós não sabemos.
o que nós sabemos é que nós somos Atos capítulo 29. E precisamos tomar isso com toda a força do nosso coração. E sermos a continuidade do ministério de Cristo aqui nessa terra. Porque, irmãos, nós estamos muito acostumados a irmos à igreja, mas não estamos acostumados a sermos a igreja de Deus. Como isso é perigoso. Há tantas pessoas procurando uma igreja, irmãos. E vou dizer para os irmãos, muitas vezes eles encontram o que se chama de igreja de Deus, mas não têm a condição de serem de fato a igreja de Deus. Como o Senhor precisa abrir os nossos olhos para isso. Porque a partir disso, irmãos, quando a igreja se mudou de Jerusalém, um escritor, Richard Halverson, ele diz o seguinte: quando a igreja se mudou para a Grécia, então ela se tornou uma filosofia. Veja o perigo de essencialmente não buscarmos as bases, as estruturas fundamentais da igreja de Deus. Quando a igreja mudou para a Grécia, ela se tornou a filosofia. Logo depois, a igreja foi para Roma e se tornou uma instituição. Depois, então, diz o irmão, a igreja foi para a Europa e se tornou uma cultura. E logo em seguida, a igreja foi para a América e se tornou um negócio. E a gente vai, como nesse telefone sem fio, recebendo informações das quais nunca, irmãos, partiram da palavra do Senhor. E é isso então que o Senhor precisa nos despertar, para que nós sejamos essa igreja viva, para que tenhamos uma igreja nas nossas casas, irmãos, para que a gente não vá à igreja, mas sejamos a igreja. Porque, irmãos, o nosso grande e glorioso desafio, poderia dizer, grande e glorioso desafio, é retornarmos à vida da igreja, em sua realidade espiritual, para que ela cumpra o seu chamamento celestial. Este é o nosso grande desafio, retornarmos à igreja do Deus vivo, cumprirmos a sua realidade espiritual, seu chamamento e a sua vocação, que é celestial. Porque, irmãos, o que nós temos visto hoje, então, a partir desse avanço, entre aspas, da igreja, porque se nós precisamos retroceder ao livro de Atos dos Apóstolos, o que está acontecendo, então, é um avanço. Esse pentecostalismo no Brasil, observem, irmãos, aqueles que estão se autoproclamando, auto-ungidos, auto-apóstolos, isso nunca esteve na mente e no coração do Senhor. Doutrinas baseadas nos interesses da comunidade, muitas vezes palavras que são poupadas, textos que são tirados fora do contexto. Por isso, como é maravilhoso quando nós podemos pegar um livro e estudá-lo, do primeiro até o seu último capítulo, e não negociarmos as verdades que estão ali. Mas não é isso que está se vendo. Tira-se textos fora do contexto, como nós sabemos, para se criar pretextos, se criar doutrinas que haja interesse próprio, particular, comum, interesses na organização, na estrutura organizacional. Isso nunca esteve no coração do Senhor. Cristãos que têm vivido, irmãos, como se nunca tivessem tido uma experiência real e genuína com o Senhor. E o testemunho que muitos têm dado hoje, e eu falo isso com muita tristeza no coração, inclusive irmãos que já receberam o título de desigrejados. Eu sei que os irmãos já ouviram esse título, mas esse título, irmãos, não está relacionado a grupo de irmãos como nós, que não estamos debaixo de uma denominação, porque a gente pejorativamente pode receber esse título também. As pessoas não entendem, mas qual igreja você é? E você às vezes precisa falar, você tem um tempo, podemos sentar para explicar para você, que nunca nós tivemos uma denominação descrita na palavra de Deus, porque, irmãos, se tivéssemos uma denominação descrita na palavra de Deus, quem que não ia querer fazer parte dela? Eu ia imediatamente falar, não, está aqui na Bíblia, eu vou querer fazer parte dessa denominação que está descrita. Mas isso jamais esteve no coração do Senhor. Então, quando muitas vezes você é questionado sobre isso, você tem que muitas vezes sentar e falar, você tem um tempo para eu explicar para você, para eu colocar para você que isso nunca teve no coração de Deus.
E irmãos, não estou dizendo aqui, os irmãos estão me entendendo, tenho certeza, que nós não estamos falando que não tem salvos nesses contextos. Absolutamente, jamais diria isso. Jamais. A diferença é a unção do Espírito em você. Essa é a diferença. Com a unção do Espírito no meio dos irmãos. Mas irmãos, os desigrejados dos quais eu estou me referindo aqui, e falo para os irmãos assim com muito peso no coração, poderia dizer, o mesmo título que os católicos no passado recebiam, né? Eram chamados católicos não praticantes. Hoje você tem um fenômeno chamado os protestantes ou os evangélicos não praticantes. Vocês acreditam nisso? Por quê, irmãos? Porque deixaram a comunhão, deixaram a reunião, deixaram a realidade do estar juntos, deixaram aquele local ali onde, como diz o Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E com isso, o povo de Deus vai criando álibis para justificar a sua própria caminhada. Irmãos, mas é que eu estou com um projeto agora na minha vida pessoal e eu preciso me dedicar um pouco a isso. Não é, irmãos, é porque, olha, eu sei que vocês estão sentindo a minha falta, mas é que eu estou agora fazendo uns estudos, e então para mim está muito difícil eu conseguir me reunir. Irmãos, nunca isso passou na cabeça dos irmãos da igreja primitiva, nunca passou na mente deles. Para ele a vida de fato, genuína, real, verdadeira e eterna estava no meio do povo de Deus. Mas a gente vai criando álibis, e muitas vezes são álibis lícitos, cuidados exagerados com a própria saúde, trabalhos, irmãos, exagerados. Será que nós não temos nos dedicado demais em coisas que fundamentalmente não terão valores na eternidade? Irmãos, eu falo isso inclusive com bastante cuidado. Será que a gente não tem dedicado tempo demais para a nossa própria casa, para a nossa própria família? É claro que nós temos que dedicar tempo para a nossa casa e para a nossa família, viver a vida comum do lar, como diz o próprio apóstolo Pedro. Mas irmãos, a família não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é Cristo. O supremo propósito de Deus é a vida de Cristo no meio do seu povo, agindo e atuando com bênçãos, como lhe é peculiar, irmãos, distribuir no meio do seu povo. É assim. A gente tem achado que temos o direito de termos tempos para nós mesmos. Afinal, irmãos, eu tenho tantos projetos, e uma coisa vai levando a outra. Tantos projetos, tantos estudos, eu estou com tanto trabalho, irmãos, que eu preciso dar uma relaxada. Eu preciso agora dar um pouco de espairecer. Não, os irmãos estão lá reunidos, mas eu hoje não estou tão cansado que se eu for lá, não vai adiantar nada, eu vou lá só para ser chato. Assim que muitos têm pensado. Então, eu vou gastar um tempo de lazer, porque afinal de contas, eu estou tendo direito. Dizem que a sua verdadeira espiritualidade é conhecida pelo tempo que você usa com o seu tempo livre. É assim que muitos dizem. A sua verdadeira espiritualidade é conhecida pelo seu tempo de ócio, seu tempo livre. E eu volto a repetir, irmãos, não tem nada de errado nessas coisas. Mas o ponto, e nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo estava totalmente dedicado ao reino de Deus. E é isso que muitas vezes nós temos aberto mão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente tem aberto mão de que todas as demais coisas sejam para nós acrescentadas. É claro que hoje, irmãos, eu falei do catolicismo, que havia os católicos não praticantes, hoje você tem os evangélicos não praticantes. E a profundidade da palavra está tão rasa, né? A profundidade da palavra está tão rasa no coração dos irmãos, que hoje você está tendo um caminho inverso. Não sei se os irmãos sabem, mas é um outro fenômeno. Muitos evangélicos voltando para o catolicismo. É um fenômeno que tem acontecido. Irmãos, nem um lado nem outro. Voltarmos aos fundamentos principais, relevantes, históricos, doutrinários da palavra de Deus. Então o Senhor precisa nos ajudar a isso. Precisa abrir os olhos do nosso coração. É certo que muitos também se declaram decepcionados
né? Enquanto uns estavam desigrejados e envolvidos com tantas questões pessoais, alguns estão decepcionados. Decepcionados, o que se chama de aqueles que foram feridos na batalha, porque eles se sentem no direito de não serem feridos. De onde surgiu isso, irmãos? Houve na história muitos movimentos, um deles chamado romantismo. E hoje nós somos muito influenciados por romantismo, porque é como se eu dissesse, eu sou o dodói de Deus, então eu não posso ser ferido, não posso ser contrariado. Não, a minha vontade tem que sempre prevalecer. Irmãos, é fato que muitas vezes são feridas amargas e profundas no nosso coração. Muitas vezes nós nos decepcionamos mesmo com pessoas. Mas como você quer exercitar o perdão? Como você quer exercitar a graça que Deus deu para você, se nós não agirmos também com graça e relevarmos, irmãos? Eu sei que muitas feridas são profundas. E relevarmos muito daquilo que foram, muitas daquelas coisas que nos feriram no campo de batalha. Porque é fácil nós dizermos que amamos a Cristo. O que está muito difícil hoje é dizer que nós amamos o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Amamos a noiva do Cordeiro de Deus. E nós somos espiritualistas. Mas eu amo Jesus. Importa, né, a gente usa esse jargão, né? Importa é ter Deus no coração. É assim que a gente fala. Não, irmãos, importa é a verdade da palavra de Deus. Retornarmos a ela e pedir para que o Senhor, falo mais uma vez para os irmãos, passe revista no nosso meio e encontre pontos que muitas vezes têm prejudicado o agir e a atuação. É o assunto para amanhã, se o Senhor permitir, né? Para a atuação do Espírito Santo de Deus. Então a teologia de Deus não é baseada em sentimentos. Cristo tem compromisso com a sua palavra. Um dia eu ouvi essa frase, irmãos, ela fez muita diferença para mim. Cristo tem compromisso com a sua palavra. Tudo que não for de Cristo, né? Cristo não tem compromisso com os filmes que dizem que é a respeito da Bíblia. Cristo não tem compromisso com séries, seriados que falam que é de Jesus. Cristo não tem compromisso com a sua palavra, com o seu falar, com o canon, com esses 66 livros. Isso sim, o nosso Deus tem compromisso, e não com as nossas acomodações, e não com os nossos sentimentalismos. É claro que muitas vezes nós entristecemos, é claro que muitas vezes nós vamos chorar, e devemos fazer isso aos pés do Senhor, mas irmãos, ser Atos 29 exige o que os irmãos tinham aqui: coragem, ousadia, determinação, vida de dependência e vida de oração. É isso. Porque muitas vezes, quando chega o conforto, esses irmãos aqui, eles passavam por muita perseguição. Eu disse para os irmãos, acerca de terem, a ponto de tudo o que eles tinham terem sido tomados. E sabe qual tem sido a nossa perseguição? E eu não estou dizendo que essa é a nossa perseguição, mas muitas vezes os irmãos não estão conseguindo sucumbir. Não é a perseguição de atentado contra a vida deles, mas é com relação ao conforto. Irmãos, às vezes está chegando o conforto e a devoção está indo embora. A vida piedosa está indo embora quando chega o conforto. Eu falei do tempo de ócio, porque a nossa espiritualidade é conhecida pelo tempo que nós fazemos quando estamos desocupados. Ali muitas vezes expõe a nossa espiritualidade, mas também é um tipo de perseguição, o conforto. É um tipo de perseguição, o conforto. E eu quero então, irmãos, já indo para a conclusão, tomar emprestada aqui a frase do nosso Senhor. Ele disse uma frase, não está nesse contexto, está em outro contexto. Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10. A frase que o Senhor disse foi a seguinte: mas não foi assim desde o princípio. Os irmãos se lembram dessa frase? O Senhor disse, não, mas não foi assim desde o princípio. Em que circunstâncias ele falou isso? Ele estava dizendo para os fariseus acerca da instituição do casamento. Ele disse assim, mas não foi assim desde o princípio com relação ao divórcio.
que não foi o plano original de Deus. É isso que ele estava dizendo, essa frase, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, o divórcio não foi o plano original de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantos de nós estamos divorciando de Cristo? Quantos do povo de Deus, aplicando então aqui ao sentido escriturístico, ao sentido do que nós temos aqui no livro de Atos, podemos dizer que muito da nossa caminhada não foi assim desde o princípio. Não foi assim que o Senhor estabeleceu lá no início. Os irmãos entendem a necessidade desse regresso, né? Os irmãos entendem a necessidade de nós voltarmos à mente, à igreja segundo o coração de Deus, a voltarmos àquela conclusão que o Senhor sempre teve com relação ao seu relacionamento com a sua noiva, Cristo e a igreja. Porque, irmãos, se não foi assim desde o princípio, nós precisamos rejeitar, nós precisamos abrir mão, porque a igreja, segundo a mente de Deus, nunca foi uma religião, nunca foi um lugar de entretenimento. A igreja, segundo a mente de Deus, nunca foi uma organização, uma instituição. A igreja, segundo a mente de Deus, sempre foi o corpo de Cristo, nunca foi um corpo clerical. É claro que há os irmãos de governo, aos irmãos que servem na igreja de Deus, com funções e cargos que de fato são peso de servo mesmo. Isso é fato, irmãos. Mas a igreja de Deus nunca trabalhou com títulos. A igreja de Deus sempre trabalhou com realidade espiritual. O irmão Martin Lloyd Jones, como disse para os irmãos, partindo para a conclusão, ele disse algo, eu queria que os irmãos se atentassem para esse escrito. Por favor, irmãos, vejam o que ele disse a respeito da igreja de Deus. Ele disse assim: a igreja a qual pertencemos, este glorioso corpo místico, é um organismo vivo. E por isso é o fenômeno mais espantoso que o mundo já viu. Não há nada que possa se comparar à igreja de Deus. Não há nada que possa se comparar a ela neste mundo. Não há absolutamente nada que se compare à igreja de Deus. Todas as maravilhas da terra, ele disse, todas as maravilhas da terra se empalidecem diante da beleza da igreja na mente de Deus. E porque muitos estão decepcionados na caminhada? Porque precisam retornar às bases, ao início, ao princípio. Os irmãos perceberam que quando nós lemos o final do livro de Lucas, eles voltaram jubilosos, cheios de alegria, mas ia ter perseguição. Eles iam ser perseguidos, irmãos. Suas vidas iriam ser expostas. E eles voltaram jubilosos, porque eles adoraram a Cristo. A igreja de Deus está perdendo o senso da adoração a Cristo. Sabe aquele título, o povo mais feliz dessa terra? Irmãos, precisamos recuperar esse título. Precisamos recuperar o título de sermos o povo mais feliz dessa terra, porque essa é a realidade da igreja de Deus. É verdade, irmãos, é verdade que é lugar de pessoas imperfeitas, mas são todos aqueles que estão sendo santificados pelo poder, pela vida e pela obra de Deus. Por isso nós estamos diante de uma verdade não só para ser apreciada, mas uma realidade para ser vivida. Para que o Senhor, então, encontre no nosso meio, Atos capítulo 29. Encontre esse povo mais feliz da terra. Encontre a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja segundo a sua mente, segundo o seu propósito. Para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, quando o Senhor chamou seus discípulos, cada um deles, nós vamos, nos dias aí que teremos, veremos que temos ali os apóstolos, mas quando o Senhor chamou cada um deles, sabe o que o Senhor fez no seu chamado? Ele não deu uma lista de regras para que você então pudesse cumprir cada uma delas, porque seria muito fácil. O Senhor pegaria uma cartilha, falava, olha, está aqui a cartilha, quero que você ande assim, e dá uma cartilha para cada um. O Senhor nunca fez isso. Sabe o que o Senhor fez? Segue-me. Ele disse, segue-me, venha após mim. Irmãos,
Que maravilha que são aqueles que aceitaram o chamado do Senhor. E nós estamos nessa caminhada. Que o Senhor nos encontre fiéis para a glória do seu nome. Que o Senhor nos encontre, irmãos, de pé na sua gloriosa vinda. Que Ele encontre aquela igreja a qual um dia aqueles irmãos o viram subir. E aí a promessa daqueles varões foi assim: olha, o que vocês estão olhando para o alto? Esse que vocês estão vendo subir, ele virá do mesmo modo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós o veremos. Enquanto isso, nós então estaremos aqui firmes para a glória do Senhor. Atos capítulo 29, andando de acordo com o Senhor, atendendo a esse convite ao retrocesso, entre aspas, né? E compreendamos a mente e o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Permitindo o Senhor, então, amanhã nós retornamos e continuamos, então, a partir desse ponto, vendo a ação, a atuação e o poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém, Senhor, nós te damos muitas graças nessa noite, obrigado pela tua palavra, e que o Senhor possa, de fato, ter reacendido os nossos corações para prosseguirmos, ó amado Senhor. Algumas vezes temos sido como que assaltados, Senhor, por um desânimo, por bifurcações no meio do caminho, dúvidas, mas, Senhor, nós queremos seguir ao Senhor, nós queremos atender ao seu chamado, irmos após o Senhor, aquele chamado tão glorioso que um dia o Senhor fez a nós. Sabemos que ele ainda está vigente. Então, amado Senhor, passa a revista no nosso meio e encontre no meio do seu povo, no nosso meio, Senhor, aqueles que de fato desejam continuar esse testemunho maravilhoso do Senhor aqui nessa terra. Ó Senhor, de fato, todas as belezas desse mundo se empalidecem diante da beleza da tua igreja aqui nessa terra. E que o Senhor possa encontrá-la, essa noiva ataviada, essa noiva pronta para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai. Oramos no nome do teu amado Filho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.